Boas, pessoal. Começamos aqui mais um Café Coado. Nesse dia nós estamos com um convidado especial, Felipe Souza, Jesus Cop, aqui conosco. Também tem o Adriel Weber, meu amigo, que já tem trabalhado conosco, que tem estado presente nos outros podcasts aqui do Café Coado. Também temos Rui Ribeiro. Rui Ribeiro é um dos diretores da Céu e Terra. Em outros programas também nós já falamos, Céu e Terra é uma associação que tem feito um trabalho muito relevante na cidade do Porto e no norte de Portugal. Inclusive eu, que também junto com o Rui faço parte, temos trabalhado fazendo eventos, atividades interdenominacionais através da Céu e Terra. Temos uma academia com foco e ênfase em cursos de teologia, e a Céu e Terra tem apoiado esse programa. Tem também uma livraria Céu e Terra, que tem trabalhado com a divulgação de material cristão por todo Portugal. Tem sido um trabalho também relevante. E essas instituições que nos apoiam têm dado toda a força que nós precisamos para que o podcast continue funcionando e para que nós possamos avançar com esse trabalho, também propagando o evangelho através da conversa, do bate-papo, da entrevista. E é isso que nós faremos hoje com o Felipe. Nós vamos trocar uma ideia e já para iniciar aqui a nossa conversa, eu te pediria, Felipe, para contar um bocado aí da tua história, tua conversão, tua vida com Deus, o evangelho na tua vida e também o teu vínculo com Jesus Cop, como isso ocorreu, há quanto tempo ocorreu e como tem sido. Legal. Primeiramente é um prazer poder estar participando dessa mesa, juntamente com o meu amigo Rui. O Rui tem sido um grande amigo aí nessa caminhada, né? Tem me ajudado a crescer também, aprendendo muito aqui também com o Rui. Pastor, obrigado pelo convite, Adriel. Estou muito feliz de estar aqui. Então, pastor, meu nome é Felipe Souza, né? Eu tenho 29 anos, eu sou do Brasil, ali especificamente de Bragança Paulista, um pouquinho do lado ali de São Paulo, uma horinha ali, né? E a minha história com Cristo, ela é muito interessante, né? Porque eu nasci como um ditado, né? Nasci num berço cristão, né? Num lar cristão. Então, eu nasci na Deus de Amor ali, naquela denominação, que eu tenho um amor e um carinho enorme, né? Então, essa foi minha caminhada. Eu comecei ali na Deus de Amor. Lá em Bragança. Bragança Paulista. Minha avó é aquela do coque, conhece? A senhorinha do coque, no círculo de oração. Boa. Então, é ela. Uma mulher de oração incrível, assim. Eu amo ela. E aí até... Eu tinha um sonho, né, muito, muito forte dentro de mim, assim, eu queria ser jogador de futebol. E aí eu gastei, assim, um bom tempo nisso, né? Desde os meus 6 anos, assim, eu gastei a minha vida em prol do futebol, assim, e treinava de manhã, à tarde, se desse à noite. E era muito legal, porque eu lembro que eu recebia algumas palavras proféticas, né? Você vai... Profetado. Exato. Você vai pregar nas nações. Deus te chamou pro pastoreio. E aí eu olhava assim e falava assim, você tá louco? Eu vou jogar futebol. Eu não quero ser pastor. Quer ser pastor hoje em dia? Não, eu não quero ser pastor. Eu não quero pregar pra ninguém, entendeu? Eu só quero ser jogador de futebol, né? E aí eu guardava nessas palavras proféticas assim, mas desconsiderava elas, né? E foi muito... Deus foi... conduzindo de uma forma diferente, né? Então, nos meus 18 anos, assim, eu tive uma lesão, né? No quadril. E aí eu tratei essa lesão, assim, foi 9 meses, cara. Mas então tu chegaste mesmo a jogar futebol um tempo? Sim, eu cheguei a assinar um contrato profissional. Ok. Aos 18 anos tu estavas empregado... Cara, aos 17 anos, acho que foi a minha melhor fase. Mas aí tu tinha um contrato, tava empregado mesmo como jogador de futebol. Tava empregado. Qual era o time? Eu jogava no Bragantino. Isso, eu joguei 5 anos na categoria de base do Bragantino, né? Aí lá, eu joguei o Campeonato Paulista, então assim, eu joguei contra Casemiro, Lucas, entendeu? Hoje os caras estão na seleção brasileira, assim. Sim. E aí no final da temporada, né, da época, eu machuquei o quadril. Foi aí no final dos meus 17 para 18 anos, assim, né? Então eu fiquei 9 meses tratando essa lesão. Aí me recuperei, e aí eu saí do Bragantino e fui para um time chamado Matonense. Foi aí que eu assinei meu primeiro contrato profissional, entendeu? Mas só que daí Deus começou a mudar algumas coisas. Então lá eu me machuquei de novo, a mesma lesão, né? Então a questão era que, naquela época, eu tava com 3 empresários, se não me engano. Né? E aí eu fui perdendo, cara, um por um, assim. E aí eu fui vendo as portas se fechar, né? E aí que entra essa questão. Por quê? Eu descobri ali
a motivação do meu relacionamento com Deus. Entendeu? Porque assim, eu tinha uma rotina diária, cara. Então assim, todos os dias eu orava pelo menos 1 hora por dia. Todos os dias eu lia a Bíblia. Todos os dias eu adorava a Deus, no mínimo assim, com louvores, né? 30 minutos. Então, durante a minha adolescência toda foi assim. Era quase um metodista, então. Muito bem. É porque a gente gravou um programa semana passada. Acho que foi sobre... É que a gente tá falando sobre alguns personagens históricos, mas da igreja moderna. E aí um dos pontos foi John Wesley. E a gente tava contando sobre os métodos de leitura. Então tinha marca no chão. Foi, então. Exatamente. E aí foi que... Então assim, a minha vida, a minha adolescência toda, né? Eu acreditava que eu me relacionava com Deus, entendeu? Que eu conhecia Deus, né? Então, quando Deus, ele tocou naquilo que era o meu Deus, né? Que era o meu sonho de ser um jogador de futebol, né? Eu descobri que tudo aquilo que eu vivi na minha adolescência não era um relacionamento por amor, entendeu? Mas sim por interesse. Por quê? Porque a partir do momento que ele tocou no meu sonho de ser um jogador de futebol, eu falei, não, tô saindo fora. Ou seja, estavas a ser abençoado pelo futebol. Exato. Então é o filho bom, pródigo, né? entendeu? Eu tô aqui por aquilo que você pode me dar, entendeu? Se você não me dá, eu tô sacando fora, entendeu? Então, aí começou uma historinha assim, porque eu tive um início de depressão. Isso foi com que idade, mais ou menos? Isso foi com, cara... 19 para 20 anos. Isso. Aí tive um início de depressão. E aí eu comecei a me envolver com álcool. Né? Então conheci a bebida, né? E comecei a usar ela com uma frequência muito grande, assim. Mas só que não parou só aí, né? Então eu tive problemas com drogas, né? Eu fui usuário durante 2 anos, assim, da minha vida, né? E aí eu tive encontro com Deus, cara. Isso foi muito engraçado. Por quê? Porque eu lembro que o Douglas estava fazendo um acampamento no Jesus Cop, né? E ele mas aí já conhecias o Jesus Cop? Já, porque eu conheço o Douglas, né? Eu sou muito próximo do Arthur e da Val, né? Então eu conheço o Douglas desde os meus 16, 17 anos, entendeu? E aí era um acampamento de Jesus Cop. E aí ele chamou o Davi Lago, cara, pra ministrar sobre paternidade. E era bem na época do carnaval, que é uma festa típica lá do Brasil, entendeu? E aí o Douglas falou assim, não, mas vai lá, entendeu? Não tem problema, vocês não precisam participar, mas só escuta a palavra. E aí eu com o Arthur, né? O Arthur é meu irmão, decidiu ir. Vamos lá, beleza. Aí a gente chegou, cara, lá, a gente sentou na última fileira do banco, assim. E aí o Davi Lago começou a ministrar, cara, sobre paternidade. E aquela palavra foi entrando no meu coração. E eu fui chorando, cara. As lágrimas foram descendo, né? E aí acabou o culto, assim. Veio o Arthur, né? O Douglas falar com o Arthur. Aí a Val, a minha irmã, veio falar comigo, assim. E a gente começou a conversar, trocar uma ideia. Beleza, acabou ali a conversa. Meu irmão chegou pra mim e falou, e aí, cara? O que a gente vai fazer agora, né? Acabou aqui. Falei, mano, quer saber? Tem um carnaval em Extrema de rua. Vamos pra lá? Entendeu? Então, assim, eu acabei de sair do acampamento, fui pra um outro acampamento, né? E não era pra evangelizar, né? Não era pra evangelizar, exatamente. Aí a gente acabou indo pra esse carnaval, né? E aí eu lembro, cara, que eu cheguei lá, e aí eu comecei a beber, né? A usufruir da bebida alcoólica. E aí eu falei assim, cara, quero usar uma droga. Entendeu? Porque na época eu tinha esse problema ainda, né? E aí eu lembro que eu comprei um frasquinho assim de lança-perfume, né? Eu joguei numa lata, chacoalhei e baforei essa lata. E na hora que eu baforei, cara, foi um negócio assim muito difícil, porque eu travei assim, os meus olhos foi pra cima, né? O meu irmão tava do meu lado, meu irmão entrou em desespero porque eu tava fora de si, né? Pegou meu pescoço, começou a dar uns tapas na minha cara, volta, e aí eu voltei. Mas quando eu voltei, eu tava fora de si, entendeu? E aí eu queria, cara, subir no palco, fazer aquela... Nossa, cara, aquela farra toda, né? E aí, do nada, cara, eu escutei uma voz falando comigo assim, você é meu, eu te amo e eu não abro mão de você. E aí, na hora, eu fiquei bom, cara. Então, assim, todo o efeito da droga e da bebida tinha passado. E aí, na hora, eu fiquei indignado. Falei assim, o negócio é o seguinte, eu não quero escutar sua voz, entendeu? Pode parar de falar comigo, eu gastei uma nota pra ficar ruim, agora você vem falar comigo que me ama, que me quer e que não abre mão de mim, entendeu? Então, assim, para. Eu não quero saber disso, entendeu?
E aí a questão foi que o Espírito Santo falou comigo a noite toda, cara, a ponto de eu ficar assim, viu, Arthur, vamos embora. Tem uma voz falando comigo. Então, assim, tinha uns 8 no carro, todo mundo foi embora. E aí eu pensei que era algo do momento, né? Sim. Mas não, cara, foi 2 meses assim, todos os dias. Eu te amo, quero você de volta e você é meu. Eu te amo, quero você de volta Então e tu você é andaste a meu. fugir Exato, durante 2 meses. né? Foi um processo pra mim voltar, né? Mas, E cara, aí... mas esses 2 meses tu continuava a beber e Sim, consumir drogas? Sim. Tava seguindo a vida normal. Normal, entendeu? Mas chega uma hora, cara, que você não aguenta, entendeu? O amor de Deus, ele é cativante, sabe? Quem experimenta o amor de Deus nunca mais esquece. Entendeu? Porque é o verdadeiro amor, entendeu? Sim. É o amor genuíno, sabe? Não é um amor baseado em troca, porque eu me relacionava com ele baseado na troca, mas ele se relacionava comigo baseado no amor dele, entendeu? Sim. Porque um dos atributos de Deus como pai é que ele é imutável, entendeu? Então ele não depende daquilo que eu faço para me amar mais ou menos, entendeu? Ele me ama por quem ele é, né? Então, assim, eu provei o verdadeiro amor de Deus. E eu nunca mais esqueci. Por mais que eu tava fora, eu com meu irmão conversava muito. Cara, você sabe que a gente vai voltar, né? Você sabe que aqui não é nosso lugar, entendeu? Mas eu passei por esse processo, entendeu? Então o teu irmão foi um grande apoio para ti nessa O meu irmão, toda essa fase. O Arthur é uma das pessoas mais importantes da minha vida, entendeu? O meu irmão assim, cara, é um grande homem de Deus. O Arthur hoje, ele além de ser meu irmão, é o meu amigo, né? É o meu discipulador, né? É o cara que investiu tempo em mim, sabe? E era muito louco, porque assim, na mesma fase ele também se desviou. Né? Então a gente fazia as coisas juntos. Okay. Né? Mas a gente sempre tinha uma questão, né? Que era, independente do que acontecesse, a gente sempre ia cuidar um do outro. Sabe? E, cara, independente do que acontecia na noite, entendeu? Independente daquilo que a gente fazia, a gente sempre cuidava um do outro, sabe? Então, o meu irmão, assim, pra mim, cara, ele é um dos caras que conseguem, assim, tocar e mexer comigo, assim, sabe? Hoje ele é uma das referências, assim, no Brasil em relação a discipulado, sabe? A essa temática, assim. E Espírito Santo, Reino de Deus, presença, sabe? Mas é um cara que carrega algo incrível, assim, da presença. Mas ele não tinha nenhum vínculo com o Jesus Cop na altura. Tinha também. Ele que tinha, na época, o que acontece? O Jesus Cop, o movimento, ele faz 11 anos. Só fazer um adendo. Explica aqui pro pessoal o que é o Jesus Cop. O Jesus O que é o Ministério de Jesus Cop? O Jesus Cop, ele começou num movimento na internet, né? Onde a mensagem que a gente carrega é que somente somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na Terra. Então esse é o nosso porquê, né? A nossa mensagem, aquilo que a gente carrega. Então se você for no Jesus Cop e perguntar para a pessoa que embala o nosso produto, até o Douglas, né? A Val, a minha irmã, por que você faz isso? Todos vão responder a mesma coisa. Porque somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na Terra. Entendeu? Então esse é o nosso porquê, né? Okay. Isso que nos move, entendeu? Então, e ele começou basicamente na internet. Isso, Primeiramente ele começou na internet. Então o movimento de Jesus Cop... Já com esse lema. O objetivo era transmitir essa mensagem. Essa cópia de Jesus. Seja uma cópia de Jesus aonde você for. Ok. Entendeu? Então o movimento tem... Eu creio que esse ano faz 11, se eu não estiver enganado. Entendeu? E aí, a igreja física, né? Que agora nós temos um lugar físico em Bragança Paulista, Deus nos direcionou a esse tempo, né? Ela vai fazer 5 anos. Entendeu? Então, o movimento começou primeiro, né? A gente veio debaixo da benção do pai do Douglas, o pastor Josué Gonçalves, lá. A gente fazia parte do Ministério Família Debaixo da Graça, né? E lá nasceu o Jesus Cop, né? O Douglas liderava os jovens lá da igreja, então começou ali, né? E aí, depois de um tempo, né? Deus nos direcionou para essa parte de e partir para uma igreja física dentro de Bragança, né? Sim. Então nós fomos também debaixo da benção do corpo, né? Pastoral da família debaixo da graça lá, e aí a gente começou esse trabalho lá em Bragança com um templo físico, né? Mas o início de tudo foi na internet, né? Então, assim, hoje a gente também
atinge muito o público jovem, né, Sim, na internet, através de vídeos devocionais, né? Então tem podcasts, entendeu? Então a gente tem... E na própria literatura também, que a vocês também literatura, lançaram alguns isso. livros, não foi? A gente tem uma cultura muito forte em relação à literatura, né? Então a gente entendeu lá a importância dos livros, cara. Porque, na verdade, a gente é muito abençoado através dos livros. Claro. Né? Sim. Então, livros são tesouros, né? São pessoas que dedicaram a sua vida ali 30, 40, 50 anos, né? E colocaram em 300 páginas ali para você ler em 15, 20 dias. Então, assim, ali tem muita riqueza, né? Então, a gente foi muito abençoado através das literaturas, né? Então, a gente também tem essa cultura onde a gente vai, a gente leva livros, a gente leva uma literatura de qualidade também para que as pessoas possam se alimentar, né, da mesma fonte que a gente se alimentou ali também. Certo. Então, o Jesuscope é um livro aberto, assim. Pois. Se você quer saber, Mas pode aí, ir lá cara, que a gente vai explicar tudo. Mas o Arthur se vinculou primeiro, então. Ele tinha um vínculo antes que tu com o Jesuscope. Sim, o Arthur desde... Porque, na verdade, assim, o Jesuscope, ele começou também como um culto, né? Ele foi um culto de jovens, entendeu? Ok. Mas o meu irmão, quando teve, né, esse envio, né? Ele foi antes. Ok. Ele foi antes, isso. Hoje, ele é um dos líderes lá também, assim, da igreja, entendeu? Do corpo pastoral lá, né? Então... Do corpo de liderança, vamos se dizer assim, tá? Corrigindo, tá bom? O corpo de liderança, assim, ele faz parte dessa mesa que discute, né? Algumas situações, algumas coisas em relação à igreja. Ok. Mas aí, cara, como é que foi aquela tua experiência? E passou aqueles 2 anos e aí vocês voltaram pro evangelho e passaram a viver uma vida com Deus. E aí, nesse momento, vocês já se vincularam a Jesuscope ou teve um tempo ainda de caminhada na igreja até lá, fazer parte do Jesuscope? Lá a gente... na verdade, eu fiquei 2 anos, né? O meu irmão, acho que não chegou a ser 2 anos. Ok. Assim, fora da igreja, né? Sim. Entendeu? Mas a verdade cara, que a gente sempre teve pessoas que nunca desistiram de nós. Entendeu? Então, por mais que a gente tava vivendo algo totalmente diferente da nossa realidade habitual, né? A gente sempre tinha contato com o Du, com o Aval, né? Com alguns líderes, entendeu? Então a gente sempre estava envolvido, entendeu? Ali no meio da família. Né? Nunca perdeste o contato. E graças a Deus por isso, né? Porque assim, foram essas pessoas que nos ajudaram a retornar ao caminho, entendeu? Fora os joelhos dobrados da minha avó, Claro. entendeu? Então teve um contexto assim de pessoas importantes ao nosso redor que nos ajudaram a retomar essa caminhada. Porque não é fácil, né? Sim. Assim, Exatamente. por mais que você conhece a palavra, quando você sai, para você retornar, é difícil, entendeu? Mas graças a Deus a gente conseguiu por pessoas que nos amaram mesmo, assim, sabe? Independente da situação do que a gente estava se passando, né? Então foi muito importante essa, como a gente pode dizer assim, que a igreja, cara, ela seja uma família, entendeu? Uma família para se pertencer, não só um lugar para você frequentar, entendeu? Então, a gente ter esse apoio na igreja, sabe? A gente poder chegar na igreja, tô passando por essa dificuldade e não ter dedos apontados, entendeu? Certo. Então, não, vem aqui, cara, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, a gente vai passar junto por esse momento. Então, isso teve essa importância, né? E aí, a gente teve esse tempo de comunidade, né? A gente foi tratado, a gente foi amado, a gente foi cuidado, e aí a gente começou a desenvolver o trabalho lá também, lá na família de Jesuscope lá. Cara, mas então o teu encontro com Jesus aí foi, assim, tua volta, né, pros caminhos do Senhor foi nesse, através do pessoal da igreja? Você voltou para a mesma igreja que você frequentava? Não, era Deus e Amor, né? Eu iniciei da Deus e Amor, né, mas mesmo antes de se desviar, eu já tinha saído da Deus e Amor. Sim. Já tinha saído antes. Isso, aí eu fui pra família debaixo da graça, que era a igreja do pai do Douglas. Aí foi lá que eu pisei fora. Né? Então você já estava em outra igreja agora. Ela já estava em outra. Sim. E aí quando você retornou, você foi pra mesma ou não? Isso, eu retornei, eu passei um tempo ainda ali na família debaixo da graça, né? Uns 2, 3 anos ali eu passei. Entendi. Isso. Cara, não faz tanto Por isso que tempo. foi complicado também a volta.
Sim, sim. Muitas vezes acontece nas igrejas de acontecer algum escândalo, alguma coisa, a pessoa sai da igreja e vai para outra igreja, né? Não, mas é por isso que é a importância do ambiente de família, entendeu? Sim, claro, com certeza. Pra assim, eles saberem que assim, cara, Sim, pode não ficar sim, acusando isso, e exato. a pessoa se sentir acolhida. Exatamente, entendeu? Porque acontece muito isso aí mesmo que você falou, entendeu? Assim, eu não vou voltar lá porque os olhares vão ser diferentes, entendeu? E não, gente. Assim, se a gente for ver, não tem diferença nenhuma entre eu e a pessoa que está traficando. Sim, isso é a realidade verdadeira do bíblica, não é? Sim. Mas o que acontece, infelizmente, não é essa realidade muitas vezes nas Mas igrejas, veja como o Espírito Santo estava contigo em todo o tempo que tu estavas longe do Evangelho. Mesmo lá no tu carnaval. sentia o chamado dele. Quer dizer, ele te chamava porque ele estava contigo. Ele estava na tua vida, apesar da vida pecaminosa que tu vivias. Não, exatamente. Então, assim, e é muito louco, né? Porque independente da situação, eu sentia ele. Entendeu? Eu sentia a presença dele, né? Então, é o que me mantia, né? Assim, cara, obrigado, entendeu? Porque eu me sentia amado mesmo no lamaçal do pecado, entendeu? Então, assim, tinha muitas palavras lançadas sobre a minha vida que, cara, foi difícil escutar, entendeu? Então, assim, você não vai ser ninguém na sua vida, entendeu? Eu não vou te visitar na cadeia. Então, assim, é que eu não fiquei somente na parte do usufruir, né? Do químico, né? Então, assim, eu também tinha uma situação onde eu repassava o químico também, né? Então, assim, colaborava muito para mim escutar algumas coisas assim. Claro. Sabe? Eu não vou te tirar da cadeia, entendeu? Eu não vou te visitar na cadeia. Você não vai ser ninguém, entendeu? Então, cara, mesmo no meio desse lamaçal, né, do pecado, como eu disse aqui, eu me senti amado, cara, por ele. Sim. Entendeu? E um amor que constrange, né? Porque, assim, quando eu entendi o quão amado por Deus eu sou, cara, como eu posso entristecer aquele que me amou primeiro? Sim. Entendeu? Sim. Então, sim, é libertador, cara. Porque a culpa, ela te aprisiona. Mas o amor, cara, ele te liberta. Entendeu? Por mais que queiramos fugir, não é? Por mais que queiramos fugir. Estavas a falar até que durante 2 meses quiseste fugir desse amor, mas o Senhor, ele não te largava de jeito nenhum, não é? Mas e o teu encontro, cara, com Cristo, como é que foi? Cara, o meu encontro com Cristo não foi numa igreja. Como é que funciona? Como é que correu isso? Na igreja eu encontrei o Cristo dos meus pais. Entendeu? Então, assim, o meu encontro com Cristo foi no meio de um carnaval, cara. Assim, foi a história do carnaval. Isso, assim, E a partir dali que tu... Eu acho que a ideia da pergunta do Chico é mais assim... Pós isso que aconteceu contigo, que tu teve esse encontro, né, real com Cristo e tal... a partir dali, para onde que foi, assim, o direcionamento, percebe? Tu foi pra igreja, tu começou a fazer um discipulado com alguém, como é que foi? Na verdade, o discipulado tem um papel importantíssimo, né? Na minha vida, assim. Até porque mesmo quando eu tava fora, né? Eu sempre tinha umas conversas em relação ao discipulado com o Douglas, entendeu? Com o meu irmão mesmo, sabe? Com o líder de jovens na época, o Robson. O Robson teve uma importância enorme na minha vida também, né? Entendeu? Então, assim, o acompanhar, né? Assim, teve uma importância enorme, entendeu? O discipulado é muito importante, cara. E hoje tu trabalhas com discipulado. Hoje eu falo muito sobre discipulado. Mas tipo, tu ministra e ensina sobre discipulado. Cara, eu acho que nesses 6 meses, assim, né? Agora, lá no Brasil, foi o que eu falei. Entendeu? Discipulado. Foi incrível. Cara, e então vamos aproveitar já esse momento aqui da nossa conversa. Cara, o que é discipulado pra ti? Como é que tu poderias conceituar discipulado? Cara, o discipulado, ele é um método que Jesus usou para replicar o evangelho. Entendeu? Então, assim, é muito louco a gente falar sobre isso. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus. Entendeu? Então, ele tem a mente mais brilhante do mundo. Entendeu? Ele criou todas essas coisas, cara. Então, é uma mente criativa, né? E aí, se a gente for contextualizar a época, né, nos evangelhos ali, cara, Jesus poderia muito bem criar um jornal ali da época, entendeu? Cristo News, ali, e colocar notícias ali, entendeu? E fazer aquela notícia chegar até onde ele quisesse, entendeu? Poderia muito bem fazer uma rede social? Poderia, ele é Deus, entendeu? Mas não, cara, ele escolheu 12, entendeu? 12 para gastar a vida nele ali. Entendeu? Ele gastou vida, gastou tempo, persistiu, entendeu? Então, foram 12 que passaram 3 anos com ele ali, vendo a forma
que ele pensa, na forma que ele age, vendo como ele fala, vendo como ele se comporta, né? Porque assim, isso é o discipulado, entendeu? É o famoso vida na vida. É você repartir a sua vida, é você compartilhar, é você dividir, né? Porque é diferente eu chegar para você e começar a falar de Jesus para você, entendeu? Eu falar de Jesus para você, eu vou estar informando. Mas quando a pessoa caminha, entendeu? A pessoa vê como eu me comporto no trânsito, vê como eu me comporto numa partida de futebol, que partida de futebol de crente, meu amigo. Ah, cara, você sabe o que eu tô falando. É verdade. Vê como eu trato minha família, entendeu? Meus amigos, como eu sou como funcionário, né? Então, ele vê isso, eu tô formando algo nele. Entendeu? Basicamente não é só a teoria, passar a teoria, informar, mas é formar, não é? Eu vou dar uma ilustração aqui. Lá no Brasil, né, a gente gosta muito de jogar tênis, né? E aí joga eu, o Douglas, o Thiago e o Arthur. Mas só que, qual que é o problema? Eu sou competitivo. O Arthur é muito mais competitivo do que eu. E o Thiago é mais competitivo que nós dois juntos, entendeu? E o Douglas, cara, é um sossego. Mansidão pura, né? Ninguém quer jogar com o Douglas, o cara não quer ganhar, meu. Não, e o pior é que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Entendeu? E aí, qual que é a dupla? Eu e o Douglas. Thiago e o Arthur. Entendeu? E aí a gente começa a jogar, cara. E eu sou o pior deles. Entendeu? Eu confesso aqui pra vocês. Dos 4, assim, né? Eu sou o pior. E toda hora eu erro, entendeu? E toda hora eu erro, cara. E eu não gosto de perder, entendeu? Então eu fico muito chateado, né? E aí eu falo pro Dô, me perdoa, cara. Desculpa, cara. Cara, eu tô afundando você, né? Afundando cara, tô fazendo você perder, né? E aí ele chega pra mim e fala assim, cara, é só um jogo, fica tranquilo. Cara, fica em paz, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, o que tá acontecendo? Ele tá formando um comportamento em mim, entendeu? Não dá como não ser influenciado, não é? Eu tô vendo como ele tá agindo. Então, lá, na época, a gente jogava num clube de tênis. E aí, o meu irmão já me influenciou. Cara, a gente tá treinando bem, a gente tá jogando bem, vamos entrar no campeonato. Legal, primeiro jogo eu ganhei, cara. Segundo jogo eu perdi. Tive que conversar com meu pai. Porque eu não queria jogar mais, entendeu? Aí eu comecei a ver o quê? O comportamento do Douglas, entendeu? Cara, chegou uma época que eu tava perdendo e eu não tava lá. Nem aí, né? Nem aí, cara. O cara foi melhor, o cara ganhou, entendeu? E assim, não tem o que fazer. Cara, mas aí nesse teu trabalho com discipulado, tu tem um conceito? Se o camarada te perguntar o que é discipulado? Metodologia que Jesus usou para replicar o evangelho. Ok, usaria isso. E essa metodologia consiste, então, num relacionamento. Relacionamento. Jesus é relacional. Entendeu? Ele pegou 12 ali para caminhar com ele, se relacionar com ele. Entendeu? Então, assim, é um Deus de perto. Sabe? É um Deus relacional. Entendeu? Então, é o que a gente está passando muito lá agora, né? Porque lá a gente também tem uma igreja online. Lá, né? Então, e a gente tá também implantando o discipulado lá. E qual que é o problema? Entendeu? Problema não, assim, a gente tá adaptando, tá? Vamos usar melhor esse termo. É que é um discipulado completo? O online? Não. Se for olhar pelo princípio da metodologia... Exatamente. Não, exato. É ineficaz? Também não. Não, também, entendeu? Por quê? Porque no online eu não tenho vida na vida, entendeu? Então eu dependo muito da transparência do meu amigo, entendeu? Então se ele quiser esconder alguma coisa de mim, cara, ele vai esconder, entendeu? Mas no trânsito você não consegue esconder. Por quê? Porque tá vindo uma reação de você, e reação você não pensa, entendeu? Na ação você pensa, você elabora a sua ação, mas a reação, meu amigo, se o cara te fecha no trânsito, você já sabe o que acontece, ou é buzina, ou você é um cara da paz, entendeu? Então assim, é justamente isso, é um relacionamento, entendeu? É você caminhar perto, cara. É você caminhar dividindo realmente a sua vida, entendeu? Cara, vamos tomar um café comigo? Vamos jogar uma bola? Entendeu? Assim, hoje eu discipulo muito nas minhas viagens, entendeu? Então assim, vamos viajar comigo, né? Então o discipulado, cara, ele é uma chamada, né, para você ser igual ao seu modelo, entendeu? E quem que é o modelo? Cristo.
Basicamente era o que o próprio Jesus fazia, não é? Se vocês não sabem orar, eu vou-vos ensinar como é que vocês vão de orar, não é? Sim. Se vocês não sabem como reagir à sociedade, eu vou-vos ensinar como é que se reage. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque se o modelo é Cristo, você não é o modelo. Então a gente tem muita tendência de quando a gente começar a discipular alguém, a gente querer fazer uma cópia sua, cara. Sim. E aí não é discipulado. Por acaso o Paulo fala algo interessante também, não é? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou como eu sou de Cristo, não é? Não sendo cópia dele, mas tipo, não imitem Paulo, mas imitem aquilo que Paulo imita de Cristo. Imagina dois Felipe na Terra. Que isso? Eu já ouvi que, tipo, o discipulado, uma vez o pastor definiu que é caminhar junto, né? Bate bem de frente com isso que você tá falando. É que a gente mudou assim o termo lá, né? Vida na vida, a gente chama lá. Pois, por acaso, no Céu e Terra também. Também? Nós temos um curso que chama Vida na Vida, que é um curso discipulado, assim, de fundamentos, não é? Nós temos o curso na Academia Céu e Terra, a gente tem o curso de teologia, né? Sim. Normal e tal, 1 ano e meio. Mas aí temos um curso mais fundamental, não é? Exatamente. Fundamento. Com o nome é Vida na Vida. Não, mas é isso, exatamente isso. Assim, é chamar pra caminhar junto mesmo. Entendeu? Felipe, mas olha, eu vejo assim, cara, não sei como é que tu enxergas isso. O convívio, um dos elementos dessa metodologia de andar junto também passa por desafios no tempo que nós vivemos, quando a vida se torna mais acelerada e aí nós temos menos tempo para conviver. Entendi. Se nós formos... e é claro que aqui eu diria que a gente tem que fazer aqui um exercício, eu acho, mais crítico para poder pensar um bocado sobre isso, né? Que é até talvez aquela questão, a mensagem do Evangelho e a mensagem fundamental das Escrituras são eternas. Elas não mudam, não tem que ser adaptadas, atualizadas. Elas são o que são há 4.000 anos, hoje, nos próximos anos, enfim. Agora, a aplicação é que sofre muitos desafios. E se nós considerarmos, à luz das Escrituras, que o discipulado é de fato uma metodologia que consiste em andar junto, na verdade eu diria que me parece que são vários elementos, não é só andar junto, né? Sim. Testemunhar, é ensinar, é aprender, enfim. Mas enfim, nós... De uma maneira geral, a partir disso ramifica, né? De uma maneira geral, é andar junto. Se nós vivemos uma vida em que se torna cada vez mais difícil estar junto com as pessoas por várias questões, dentre elas as tecnologias, como tu mesmo falaste, estão fazendo um curso de discipulado online que não é o padrão, é uma alternativa, né, a um contexto. Cara, será que a gente não enfrenta aqui situações que nos levam a rever o discipulado na sua essência? Porque Jesus teve tempo para andar com seus discípulos. Quando nós olhamos também até para a história da igreja, né, nós vemos muitos, por exemplo, líderes, bispos, etc., da igreja medieval, que tinham tempo, andavam e formavam discípulos que seguiam eles, os seus passos, e que saíam dali novos grandes pensadores, grandes líderes. Mas a gente não está vendo, a gente não tem mais tempo para isso. Veja, mesmo um pastor que tenha a possibilidade de viver integral na obra, ele não tem membros que possam viver integral na obra que possam andar com ele. Sim. Ou se há membros que tenham tempo, talvez as lideranças das igrejas não têm tempo porque são bivocacionais e trabalham no ministério. Então nós temos uma realidade muito desafiadora hoje. Cara, o que tu pensas assim, como é que a gente pode pensar sobre o discipulado nesse cenário, nesse contexto que a gente está vivendo? Eu acho que eu vejo muito, cara, que a gente está sendo bombardeado, entendeu? É igual você falou, o ritmo mudou, entendeu? Hoje a gente vive num ritmo muito acelerado, né? Então assim, para você escutar uma mensagem, você coloca no 2.0, cara. Entendeu? Agora no WhatsApp tem 2.0 para você escutar uma mensagem, entendeu? Então, o que a gente precisa entender é que por o discipulado ser relacional, ele não fica preso só a você. Entendeu? Então, assim, eu vou usar uma ilustração aqui. Imagina se você está discipulando uma pessoa, né? Ok? E aí você está gastando tempo nela ali. E aí Deus envia ela para a Europa, né? E aí para ele se relacionar para uma comunidade lá dele. Ele vai procurar uma comunidade lá e ele vai começar a se relacionar lá, né? Com eles lá. O discipulado acabou?
Não, entendeu? Quem que vai discipular esse cara agora? A igreja lá. A igreja. Mas aí eu diria o seguinte, a gente precisa ter aqui uma mentalidade coletiva sobre o discipulado. Exato, exatamente. Então, porque só para complementar, perdão, deixa eu interromper. Porque se nós tivermos uma mentalidade coletiva, aquilo que foi começado na vida de um indivíduo, um camarada, um irmão, que seja qualquer, no Brasil, e ele vem para a Europa, continua-se aqui aquilo que começou lá, sem que o personagem do processo seja o mesmo. Isto é, digamos que ele esteja lá andando contigo, com o Douglas, com o Arthur, etc. E ele vem para cá e começa a andar aqui comigo, com o Rui. Sim. São outros personagens que estão contribuindo. Mas o processo continua sendo o mesmo. Continua sendo um processo de referência e de exemplo, né, da vida cristã para aquela pessoa. Exato. Porque a essência do discipulado não muda, né? Então, assim, é Cristo sendo formado. Entendeu? E isso é muito louco, porque eu estava ministrando ontem lá, né? E das ilustrações que Paulo usa para definir o que é a igreja é corpo. Né? E se a gente for pegar a estrutura corporal, ela não é uma estrutura simétrica, ela é uma estrutura assimétrica, entendeu? Então, e ele aponta isso como unidade da igreja, cara. Então a igreja, ela não é um encontro dos iguais, mas sim um encontro dos diferentes que nos une, entendeu? Então, assim, cara, tem muito do Cristo formado no Felipe que não tem no Rui, entendeu? Tem muito de Cristo formado no Rui que não tem em mim. E a gente se relacionando, a gente colabora com a formação de Cristo um no outro. E isso é chamado discipulado. Discipulado. Exatamente. Mas eu acho, cara, que durante... E ainda há, mas eu acho que houve um tempo em que essa ideia ou esse conceito sobre o qual nós falamos agora não foi muito sólido na igreja. Sim. Porque o discipulado durante muito tempo se resumiu a um método metódico. É uma redundância que eu vou falar, né? Mas eu consegue entender a ideia. Porque, de fato, o discipulado é um método, ok. Mas eu diria que a igreja, ela pegou um método e fez um curso. Entendeu? Ele fez um curso, tornou aquele método metódico. Entende o sentido de... Criou muitos quadradinhos ali. Você precisa seguir isso. Exatamente. E assim, tu tem que se encontrar com o camarada tantas vezes na semana, tantas horas, e seguir a apostila e falar aquilo. É assim, eu acho que isso é válido no sentido da instrução. Sim. Da informação, né? A pessoa ela vai se reunir com alguém que supostamente tem uma caminhada e uma maturidade cristã. Exato. E vai transmitir a informação, vai instruir a pessoa, e que é válido, que todos nós precisamos disso. Sim. Mas eu não vejo que isso seja, na prática, na sua essência, o discipulado que nós encontramos nas Escrituras. E eu diria o seguinte, o maior problema desse formato muito metódico do discipulado é que ele não cumpre o vida na vida, em primeiro lugar. E o segundo é que ele inviabiliza a continuidade fora daquele tempo e espaço que é dedicado na igreja para o discipulado. Sim. Porque veja bem, se nós temos aqui 2 dias na semana que ocorre o discipulado e que segue esse material, quando a pessoa sai daqui ou quando ela não pode vir, ela fica então desprovida do acesso ao discipulado. Ela não sabe na prática o que é essa formação que está a ser feita. E porque ela não está naquele momento né, que aquilo é ministrado. Agora, eu acho que a igreja durante muito tempo fez isso e eu nem diria que isso é discipulado, eu acho que isso talvez seja muito mais um processo de ensino, escola, seja curso, seja o que for. E a gente perdeu um pouco essa essência, né, cara? Porque o discipulado não é um programa. O discipulado é assim, o camarada ele está aqui, ele nos vê, ele anda conosco fora. E quando ele sair daqui, ele for para uma outra igreja, ele tem que ver referências similares, embasadas nas escrituras nessas outras igrejas. E é por isso que eu mencionei antes, a única forma de nós alcançarmos isso é se nós tivermos uma consciência coletiva do discipulado. A gente precisa desconstruir isso, entendeu? Então, é igual você desconstruir falou. Essa questão metódica. Porque não existe, entendeu? Porque se o discipulado é relacional, ele não pode ser mecânico, entendeu? Não é algo que assim, você tem que estar aqui 2 vezes por semana. Não, cara. Entendeu? Então, beleza. Segunda e quinta você tá aqui porque não precisa discipular. E acontece alguma coisa na quarta, então eu não vou chamar um discipulador para trocar uma ideia. Entendeu? Pra gente passar um tempo juntos. Entendeu? Não. Entendeu? Então, assim, o discipulado ele é relacional, né? Se eu puder encontrar com ele todo dia, eu encontro.
entendeu? Se eu não puder encontrar com ele todos os dias, não encontro, entendeu? Mas tu vai encontrar outras pessoas que vão formar se tiverem Cristo. essa consciência, elas vão se preocupar também. E é isso que a gente está construindo lá em Bragança, cara. Porque lá, o que a gente começou a fazer agora? A discipular em grupo, entendeu? Porque daí a gente não tem mais aquela parada assim, eu estou sendo discipulado pelo Douglas, eu estou sendo discipulado pelo Felipe. Quase como acontece na Bíblia, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo. Exato, entendeu? Então assim, cara, a gente formou grupos de pessoas maduras que vão saber absorver o que está sendo feito ali, entendeu? E o grupo discipula o grupo, entendeu? Então assim... Mas eu não tenho como é que eu posso dizer... É assim, vamos lá ter o nosso momento de discipulado. Porque assim, eu vejo que aqui o que tem acontecido nas igrejas é os pequenos grupos, os PGs, né? Sim. Que eles são mais ou menos isso. Nós temos um momento de louvor, né? De leitura da palavra. Mas nós temos um momento de orar uns pelos outros, trazer as dificuldades, etc. E dessa forma é meio que um discipulado também. Lá é assim ou como é que funciona? O que a gente está fazendo lá agora, né? Porque assim, a gente precisa entender que se for para discipular em grupo, tem que ter maturidade. Entendeu? Porque o que o discipulado traz? O discipulado traz um ambiente de confiança. Né? Por quê? Porque vai rolar confissão. Entendeu? E a gente cansou de ver pessoas saindo machucadas de igreja porque ela chegou e contou uma dor pro pastor, pro irmão, pro líder. E o pastor falou para outro. Espalhou para a igreja toda. Entendeu? Isso então, também impede mesmo essa abertura para o discipulado. Exato. Não é? Isso atrapalha o discipulado. Porque o discipulado depende muito desse ambiente de confiança. Entendeu? Pode falar. Vou contar uma história aqui. Aconteceu comigo uma vez. A gente fez um curso, né? E o curso... Até agora não me veio o nome à cabeça, mas enfim. Era um curso meio que discipulado pra a gente meio que desabafar, falar sobre as dificuldades. Era num período meio adolescência e juventude ali, entendeu? E que os jovens... Era só homens que fizeram esse grupo. E que ninguém confessava nada. O que era confessado era tipo assim... tava andando na rua, olhei pra uma menina ali e tal, não sei o que, sabe? E a mente vagueou, né? Exatamente. Então, tipo assim, imagina, né? Vários adolescentes jovens e o relato mais, né, pecaminoso que tinha ali era assim. Por quê? Porque não existia essa confiança, entendeu? Existia até o contrário ali, entendeu? Tipo, ficava com medo. Uma desconfiança. Eu vou falar aqui, vai rolar pra lá, entendeu? Eu acredito muito que até uma das coisas que eu tenho até implementado na minha vida é tentar ter momentos um a um, não é? Tu falaste do discipulado em grupo, não é? E acredito que o início, até às vezes, o discipulado em grupo seja o discipulado um a um, para começar a trazer essa confiança. Porque quando estás num grupo, no início, ninguém se conhece, mas é o que ninguém vai falar. Mas é o que ele falou, né, Rui? O trabalho em grupo demanda maturidade. Não é qualquer... É uma das coisas que você precisa ver. Entendeu? Assim, tem maturidade? Ok. A gente consegue fazer. Não tem? É um a um. É um a um. Entendeu? Um a um também pressupõe maturidade, né? Sim. De qualquer maneira. Mas é um ambiente mais controlado. É mais controlado, até porque a pessoa sabe quem tá ali, quem escuta. Exatamente. Agora, num grupo, tu não sabe. Então, obrigatoriamente... E se vazar qualquer coisa, tu sabe que foi. Um a um. Exato. Agora, num grupo tem 10 pessoas... Não tem como controlar, não sabe que se vai... Se tiver 2, pode ser a irmã do Coque ou a tia do Coque. Se ela aparecer, se ela aparecer. Se você contou pra alguém do Coque, olha, tem mais uma opção aí. Mas olha, mas a questão é essa, e aí eu reforço aquilo que eu falei antes. A única forma de alcançar um discipulado em grupo e alcançar a maturidade do grupo é, de novo, com uma consciência coletiva. Exato. Então eu preciso que a comunidade, a igreja, a congregação compreenda a importância disso, para que várias pessoas avancem nesse mesmo propósito, amadureçam, caminhem juntas, e aí elas podem, então, juntas partilhar e também ouvir. E aí é a nossa responsabilidade, entendeu? Aí é a nossa responsabilidade como líder passar essa cultura, entendeu? Porque daí a gente tá falando de cultura, né, cara? Aí a gente tá falando de coração, entendeu? Claro. Então, assim, logicamente que um bom período da igreja, a visão, a ótica do discipulado foi essa, entendeu? Então, o que foi construído? Isso daí, cara. Ó, você tem que vir aqui um dia na semana, 1 hora por discipulado, e é confissão, e é isso, e é aquilo, e não tem vida.
Entendeu? Sim, isso não pressupõe que tenha vida, né? Não que seja um exemplo. Exato. É o que nós falamos antes. Não é prático. É assim, é uma troca de informação e talvez até um momento de confissão, né? O camarada tem que prestar conta, ele se vê meio obrigado, talvez você até faça isso que o Adriel falou, vai contar ali alguma coisa para dizer que tem um erro, mas não vai contar o erro na sua essência, né? Um ambiente assim, talvez mais de manipulação pela vida da pessoa, não é? E aí eu diria que aqui tem um problema também perigoso que é justamente esse, né? Se o coração do discipulador não for puro e plenamente reto diante de Deus, ele tranquilamente exerce domínio e manipula e assedia e pode haver aí. Que já aconteceu, que é um discipulado autoritário, entendeu? De o cara chegar e falar assim, lava meu carro. Pô, calma aí, meu irmão. Sou seu discípulo, não sou empregado. Entendeu? Então, assim, justamente existe isso daí, né? Sabe? Paga minha conta. Trabalha, cara. Entendeu? Então, assim, é isso, porque o discipulado, cara, não é porque a gente tem, por exemplo, assim, um título de discipulador, quer dizer que a gente tem a resposta de tudo, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma troca. Da mesma forma que eu aprendo com o Rui, cara, ele me ensina muito. Então, o discipulado pode ser recíproco. Não é só até porque é uma via de mão dupla. O discipulador são todos os crentes. Exatamente. E é isso que eu acho que muitas vezes nós não temos consciência. E há um momento onde o discipulado ele para na nossa vida, por exemplo? Ou há um momento na minha vida, olha, eu já não preciso ser discipulado por ninguém, nem preciso discipular ninguém. Pode levar embora, então. Pode subir. Pode subir, né? Pode subir. Só nesse momento, né? Tem algum momento que ele passa de Padawan pra Jedi? Assim? Na verdade, assim, o discipulado ele não tem fim, né? O discipulado ele é progresso, entendeu? Então, até o fim da sua vida, você vai ser discipulado por alguém. Né? Então, é uma caminhada, cara. É uma história que você vai construir, né? Você vai discipular sempre a mesma pessoa? Não. Mas veja bem, Felipe, a importância disso. Se todo cristão ele é um discipulador, porque o discipulador não é, como é que nós diríamos aqui? Um cargo. Não. E também não é um título. Sim. Ele é a essência do cristão. Exato. Né? Então, ser cristão pressupõe ser um discipulador. Então, se todo cristão ele tem que, no seu dia a dia, testemunhar a sua fé e demonstrar para as outras pessoas que estão perto dele ou com ele, seja na família, vizinhos, amigos, colegas, etc., e membros de igreja, a fé que ele professa e o quanto ele crê nesse Cristo, não é uma crença superficial, mas é profunda, porque é a fé que gerou no coração dele através do Espírito Santo. Isso exige que todo cristão amadureça. Exato. Que todo cristão cresça. Porque nós ficamos muitas vezes, nós até somos assim um pouco permissivos com alguma imaturidade na igreja. É claro que nós aceitamos porque a pessoa também, toda a gente tem o seu tempo. Mas o que eu penso que nós não podemos aceitar é aquela imaturidade perpétua, aquela imaturidade tá tudo bem, que se estabiliza, tá né, bem, dessa forma. Eu vejo sim, porque a única forma de eu realmente cumprir o meu chamado de discipulador, e que não é meu, como eu disse, é universal do cristão, é se nós crescermos na fé. Para que eu possa dar o bom exemplo. E então todo cristão tem que crescer na fé, ele tem que se amadurecer num relacionamento com Deus, ele tem que dedicar ao longo da vida cada vez mais tempo para a leitura e para o estudo e para o conhecimento das Escrituras, e ele tem que dedicar tempo em oração e adoração. Exato. Porque é o tripé que permite ele crescer com Deus. E como ele é obrigatoriamente um discipulador, ele tem que testemunhar isso, está impregnado na sua vocação, na sua vida com Deus. Os cristãos, a igreja tem que amadurecer, todos nós temos que amadurecer. Ou seja, basicamente não é estar sempre à espera que o discipulador o ensine, mas também por ele fazer esse esforço de maturidade. Essa questão da maturidade ela é muito importante, entendeu? Dentro do discipulado. Por quê? Porque muitas vezes a gente, como discipulador, é culpado, assim, a gente não 100%, tá? Mas assim, a gente tem uma porcentagem, sim. Pela imaturidade do discípulo, entendeu? Por quê? Porque, vamos colocar como exemplo aqui, tá? O discípulo está para tomar uma decisão na vida dele, entendeu? Por exemplo, assim, ele tem um sonho de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, tá? E aí ele chega pra você e fala assim, cara, eu tô com uma indecisão e eu preciso tomar uma decisão até esse dia aqui. Ó, eu tô com uma passagem pra amanhã e tô com uma passagem pra semana que vem. O que eu faço? A gente tem a tendência da resposta. Entendeu? A gente tem a tendência de falar, faz isso.
Faz aquilo, entendeu? E aí você fala assim, meu, que isso, que oportunidade, que sonho. Vai lá, amanhã. Entendeu? Muitas pessoas querem fazer aquilo que você tá... Pô, eu queria fazer o que tu tá fazendo, meu. Provavelmente já que eu não fui, vai tu. Vai amanhã. Exato, cara. E aí o que acontece? O cara vai lá e vai. Pois. Entendeu? O cara vai lá e vai, o cara não orou, ele não escutou a voz de Deus, ele não leu a Bíblia, você também não orou. Pois, porque é uma vontade sua, entendeu? Sim. Você não consultou a Bíblia, né? Não leu a palavra de Deus, entendeu? Então foi pela sua vontade. Aí o rapaz vai lá, chega lá, vai fazer o intercâmbio, não sai da forma que ele imaginou que seria. Aí ele volta no Brasil, ele volta pro Brasil, o que ele vai falar? Ah, mas você que me mandou ir. Entendeu? E aí ele vai usar de muleta aquilo que você falou. Vai culpar, vai jogar a responsabilidade. Exato, entendeu? Então, assim, a gente acaba dando o leitinho pra criança. Entendeu? Só não cresce em termos de decisão própria. E aí ele não amadurece. Entendeu? Ele não amadurece. Aí a gente fica só naquela situação de olhar olho no olho. Entendeu? Porque sempre vai ser o papo, ó, errei nisso, errei naquilo outro. E aí a gente não chega na estação da maturidade. Porque daí na maturidade eu não olho olho no olho mais. Ombro a ombro. Agora ele vai ajudar a construir. É engraçado, né? Essa é uma questão bem... A maturidade, quando chega, acaba trazendo junto a humildade, né? Exato. Pra gente conseguir... Que nem tu falou, né? Essa coisa de ombro no ombro, né? De analisar pensando que assim, eu não sou superior, entendeu? Ele me falou aquilo, mas eu decidi ir, né? Exato. Então, isso é uma coisa que é bem importante na vida de um discípulo, de quem está sendo discipulado. E incentivar ele a crescer, né? Cara, busca na palavra de Deus. Ora. Mas eu vejo, Felipe, que a igreja hoje tem... Os cristãos, de uma maneira geral, têm muita dificuldade nisso. De assumir as suas responsabilidades. Vou dar, assim, tem vários exemplos aí como pastor, mas, por exemplo, um tempo atrás veio uma mãe, estava preocupada com o filho. Aí falar com o menino. Conversei, o menino estava interessado nas escrituras. Ele queria conhecer a Bíblia. O que ele não estava gostando era da expressão da fé da mãe. O modo como a mãe estava vivendo o cristianismo. A mãe brigava com o pai do menino, o esposo dela. Queria se separar, queria se divorciar. Se divorciar porque incompatibilidade de gêneros. Tipo, não teve traição, não teve abuso, não teve agressão. Assim como se cansou do camarada. Diferentes, não é? Entende? Exatamente, entende? Isso não é um pressuposto bíblico para o divórcio, né? E o menino estava incomodado com aquilo. Eu voltei e falei, olha, a questão é a seguinte, ele quer a Bíblia, ele quer Deus, ele quer Jesus, ele quer conhecer o Evangelho. Só que nem é vocês, eu nem disse que eram os pais, é a senhora não está dando um bom exemplo. Passou um tempo e continuou, a mulher não corrigiu o seu relacionamento, sua vida. O menino começou a namorar uma menina do mundo, não conhecia o Evangelho e tal. Ficou mais preocupada. Eu de novo falei com ele, falei, olha, de fato, depois da conversa, né? Falei com ela, de fato, agora ele tá em cima do muro. E a menina era ateísta. E eu falei, olha, mas é assim, qual é o parâmetro que a senhora tem agora para alertar o filho de que esse relacionamento não é bom? Porque a senhora tem um casamento com um homem cristão, ambos conhecedores do Evangelho, e a senhora não se sujeita a Cristo para amar esse homem da maneira que a Bíblia sugere, que a Bíblia ensina. Então veja que a falta de um comportamento cristão dela, primeiro, afetou o filho, depois contribuiu para o filho se relacionar com uma pessoa que não professa a mesma fé que ele, pelo contrário, encheu a cabeça do menino de dúvidas sobre a verdade, a veracidade do Evangelho. E agora ela não podia nem orientar ele sobre o relacionamento e nem sobre a palavra. E acabou que essa mulher se divorciou ainda. E o menino abandonou a fé. Então veja o problema. E a questão é assim, tudo a responsabilidade final é dela. Sim. Porque ela era ali além de ser mãe, ela era uma discipuladora. Sim. Entende? Desculpa. Não, avança. Que assim, os primeiros discípulos são as pessoas que estão na sua casa. Sim, exatamente. Exatamente. Você vai discipular tudo e não vai discipular a sua casa? Exatamente. Porque eu até umas 2 semanas atrás preguei sobre isso aqui. Eu disse, olha, o pai, antes dele ser um cuidador de uma criança ou de uma outra vida, ele é um discipulador dessa vida. Exato. Porque é claro que é importante cuidar da vida, mas cuidar de uma vida criança, de uma vida pequena, sem discipular ela no caminho que ela deve seguir, é condenar essa vida no futuro
para a desgraça e para o sofrimento nessa terra. Que a Bíblia ela fala ensinar no caminho, não é ensinares o caminho, mas tu próprio ensinares o caminho estando também no caminho com ele. Aqui vem vem caminhando aqui no caminho que eu estou aqui. Exatamente, é isso. Tu também caminhas ombro a ombro, lado a lado. Não é? Então isso por isso é que é através das atitudes que as pessoas elas ou beneficiam da verdade da Bíblia ou então se desviam completamente. Exatamente. É através das atitudes. Mas aqui eu vejo assim, olha a necessidade do cristão assumir um compromisso verdadeiro. Sim. E aí envolve maturidade. Claro, porque cara, eu fiquei pensando, imagine, esse menino abandonou a fé, ainda parece que namora ainda a menina essa ateísta, e se calhar ele até já virou um ateísta. A mulher agora tem um divórcio, carrega um divórcio por um motivo, como eu disse, não justificável biblicamente. O esposo, tudo bem, foi abandonado pela mulher nesse caso, mas pronto, carrega ali um rompimento de uma aliança. Então, uma pessoa, ao não assumir o seu compromisso com Cristo e não ter um comportamento maduro à luz do Evangelho, danificou outras 2 vidas. Sim. Percebe? Então, isso é muito grave. E se nós não assumirmos essa postura e a igreja, os cristãos hoje não assumirem, imagina que isso é um processo exponencial. Porque cada cristão que não assume um comportamento, ele não só fere a sua vida, como pelo menos de mais uma pessoa, pelo menos. Mas tende a ser de 2, 3, 4. Se essas 2 ou 3, 4 pessoas não tiveram um bom exemplo, elas não serão discipuladores. Então, assim como elas viram aquele que supunha ser o discipulador e não foi, talvez elas também não sejam discipuladoras. E elas, assim como podem destruir a sua vida, destruirão outras vidas. Imagina esse processo, um efeito dominó disso. Porque é exatamente o que você falou, né? Porque o discipulado, ele tem muito a ver com a influência. Entendeu? E o que é a influência? Algo interno que flui de você e atinge o próximo. Entendeu? Então, assim, você tem influência, cara. Você tem voz no coração da pessoa. Entendeu? A questão é, você vai usar isso para benefício, né? Próprio, entendeu? Ou para gerar Cristo, entendeu? Porque, sabe o que eu fico pensando assim? Porque a gente, muitas vezes, quer separar o secular com o sagrado, né? Mas só que Deus quer manifestar a glória dele em todas as esferas públicas. Claro. Entendeu? Mas só... Aí a gente pede lá, né? Cristãos na política. Cara, a gente devia pedir cristãos maduros na política, que tem maturidade. Sim. Por quê? Porque se você tem maturidade, você consegue desenvolver tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Claro. Entendeu? E se você é imaturo, você destrói, cara, tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Um exemplo, uma criança. Se você entregar um carro para uma criança de 10 anos, ela vai saber conduzir o carro? Cara, ela vai macetar o carro, vai destruir o carro, porque não tem maturidade para conduzir aquilo que está sobre as mãos dela. Entendeu? Então, assim, a gente devia mudar a nossa oração. Exatamente. Cristãos maduros na política. Entendeu? Cristãos maduros dentro dos hospitais. Eu diria cristãos discipuladores na política. Filhos maduros. Para que no ambiente político sejam sejam discipuladores, né? Porque assim, se a gente vamos usar como exemplo assim, o pai tem uma empresa, né? E aí o filho começa a trabalhar na empresa do pai, né? E aí ele chega na maioridade, entendeu? E aí o pai fala, ó, você é responsável por tudo isso aqui, entendeu? Então quando alguém liga para falar sobre questões da empresa com o pai, ele tá lá para responder, né? O pai vai lá e resolve todas as coisas. Mas quando o pai não tá, quem que responde? O filho tem que estar pronto para isso, né? O filho que está pronto para isso, entendeu? Então, assim, a gente precisa ansiar, cara, a maturidade, entendeu? Filhos maduros, cara, entendeu? Ali gerando aquilo que é de Deus, que é do Pai. Entendeu? Diga. E o exemplo até que tu disseste, não é, da viagem, é um bom exemplo de nós, aqui fala-se muito, não é, lançar o cara no meio dos leões. De vez em quando acho que é necessário essa retrospectiva para que não haja colocado uma responsabilidade em cima do discipulador, não é? Muitas vezes, às vezes, eu vou falar de mim, não é? Às vezes ligam para ajuda numa decisão, não é? Ajuda-me a tomar aqui uma decisão, tenho dificuldades, não sei se vou se continuo na minha igreja, se mudo de igreja por causa da minha namorada, não sei o quê. Eu digo, mano, ora a Deus e pede direcionamento. Porque não sou eu que te vou dar o direcionamento. Imagina que eu te digo, vai para
para a igreja dela porque ela tem muita necessidade de ter alguém como tu lá. Mas não sou eu que declaro isso, é o Senhor que declara isso. Não é? Isso é para tudo, né, Rui? É decisão para os estudos, tudo, é trabalho. Tudo. Como essa mãe, né? Ela, depois que deu essa confusão toda, ela queria que eu ajudasse o menino a voltar para o evangelho. Eu falei, mas a senhora destruiu tudo e agora eu é que tenho que tentar restaurar todo esse caos que foi gerado. Entende? Então, mas aí eu já entro aqui num outro ponto, Felipe, ver qual é a tua opinião. Se dentro disso tudo que nós falamos, se nós entendermos aqui que é necessário uma consciência coletiva, qual é o papel da igreja, entende, no discipulado? Porque a gente está falando muito aqui das pessoas, tá? Mas a igreja, agora, assim, né? A coletividade, a família da fé, entende? O corpo de Cristo. E talvez até poderíamos pontuar aqui denominações mesmo, né? Que são essas igrejas institucionalizadas, que nós todos vivemos, e que também pode ter problemas, mas por outro lado é muito saudável também termos essas referências, né? Como é que tu vês, assim, o que a igreja tem que fazer para cumprir esse propósito de dar maturidade e ajudar a discipular? Cara, eu vejo muito a igreja como um papel de pai, assim, entendeu? E orientar, sabe? Como ser feito. Porque o que eu tenho escutado muito, entendeu? Em relação ao discipulado, né? Eu não participo porque eu não sei o que é. Entendeu? Então, assim, como que a gente vai cobrar algo, né? Como a gente vai exigir algo se a gente não orienta e não dá as ferramentas para que isso seja executado? Entendeu? Então, assim, é o nosso papel sentar e ensinar, cara. Certo. Porque o ensino é um fundamento do discipulado. Entendeu? Então, assim, aí entra uma cultura. Entendeu? Porque o discipulado, ele não é um hype. Não, o discipulado não é um momento, um movimento, entendeu? O discipulado é uma cultura. E o que é cultura? Hábitos diários. Entendeu? Que se tornam uma cultura. Né? Então, a gente precisa abraçar esse encargo, sabe? E ensinar sobre a questão. Entendeu? E fazer isso virar uma cultura entre nós. Né? Porque da mesma forma que teve uma construção de uma mentalidade que o discipulado é mecânico, que não é, né? O discipulado ele é relacional, Sim. né? A gente precisa desconstruir isso e colocar informações novas. Entendeu? E isso leva tempo. E é aqui que entra a igreja. Exato. Porque aí a igreja... E eu tô falando mesmo aqui da igreja, eu não tô falando do conceito igreja com I maiúsculo, né? O corpo de Cristo, os salvos que só Cristo sabe quem são. Não é isso, tô falando assim, a igreja é essa física, material, a comunidade que nós vemos e na qual nós estamos inseridos e com quem nós nos relacionamos. As igrejas precisam, ou a igreja precisa construir essa cultura nos seus ambientes. Cultura. Né? Ela precisa fazer com que seja um hábito o método do discipulado, de maneira que todos os envolvidos na congregação, na comunidade, entendam a necessidade de buscar maturidade, alcançar maturidade e ser um exemplo, ser um testemunho vivo para discipular outros. E a gente está muito feliz, cara, porque a gente percebeu que as igrejas abriram os olhos para o discipulado. Então, assim, esse ano mesmo eu prestei 2 mentorias para 2 igrejas que queriam implantar a cultura do discipulado. Entendeu? Então, assim, a igreja começou a prestar atenção. Opa, é algo importante. Entendeu? É algo, cara, que... Porque se você for ver, o discipulado ele tem um efeito teia de aranha. Entendeu? Porque hoje eu discipulo 5. Ok? Mas só que cada pessoa que eu discipula mais 5. Né? Então, aí já faz a conta. Então, cada pessoa que os meus discípulos discipulam 5, essas outras pessoas vão discipular mais 5 cada uma. Entendeu? Não precisa ser 5, 3. Sim, mas que seja um processo. Agora, é um crescimento exponencial, né? Entendeu? Imagina o impacto disso em grande escala. Entendeu? Então a gente precisa, cara, entender, né, e ter a convicção da importância do discipulado. Porque assim, o que é a convicção? A convicção é uma palavra de convencimento. Entendeu? Quando eu tenho a convicção, o convencimento que daquilo ali é importante e gera um resultado importante, qual que é a minha resposta? Obediência. Entendeu? Por quê? Porque eu via, cara, isso daí é importante. Entendeu? Isso daí gera um impacto
E não estou falando só, tá? Desculpa, assim, só em âmbito eclesiástico, não. Sim. Entendeu? Estou falando em âmbito social, sabe? Assim, são filhos de Deus dentro dos hospitais, né? Claro. Porque se a gente for conversar com um universitário que vai agora escolher, tomar a decisão da vida para escolher qual que é o curso que ele vai exercer, qual que é o critério que ele usa para a escolha? Possivelmente é aquilo que dá mais recurso para ele, financeiro, salário, Sim, entendeu? Eu vou para mais oportunidades. aquela área Claro. que me dá mais retorno financeiro, entendeu? Pô, mas será que é isso que Deus quer para você mesmo? Porque Jesus, quando chega para Simão e fala, Simão, você não vai pescar mais peixe, agora você vai pescar homem, né? Então, qual que é a ótica que ele quer mudar ali? Ele não quer mudar a profissão, ele quer mudar a ótica. Se fôssemos até ver por Entendeu? esse quesito, não é? Ele até deu a Simão, não é? A abundância do peixe, dizer assim, eu vou continuar porque isto está a correr bem, não é? Exato. Então, A vocação continua a mesma, né? ele Só não mudou... mudou a profissão, entendeu? Ele mudou a forma de enxergar. Exato, mudou a profissão. Exato. A vocação que não teve mudança. Mas isso é muito interessante, Felipe, porque veja bem, ele fala, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Exato. Então veja que ele trabalha na essência do ser, né? Veja, ele não fala assim, ó, eu vos ensinarei a pescar homens. Vinde após mim. Né? Vinde após mim que eu vos ensinarei. Ou vinde após mim que eu vos mostrarei como pescar homens. Ele não tá fazendo, não é um processo de instrução, não é um coaching, Uma teoria, né? entendeu? Não é nada disso. Veja que ele tá mudando, ele tá fazendo o indivíduo ser. Né? Simão Então foi exercer a vocação dele depois de 3 anos. Entendeu? Então é isso, sabe? A gente precisa mudar a ótica. Cara, não é sobre questão de dinheiro, entendeu? É sobre eu estar no centro da vontade de Deus e eu exercer com excelência, né, a minha função, né, e também ser, ao mesmo tempo, a extensão da presença de Deus onde eu tô. Né? perfeito. Entendeu? E isso é vontade de Deus, né? Porque nem todo mundo foi chamado para viver dentro da eclésia, entendeu? Dentro da igreja. E glória a Deus por isso, cara. Claro, Porque claro. a gente precisa Claro, de pessoas dentro da política, dentro das fábricas, né? Dentro dos hospitais. Sim. Exatamente. Tem um exemplo, assim, bem nesse sentido que tu falou, assim. Eu trabalhei cá em uma fábrica de polimento de torneiras. E quando eu entrei na fábrica, cara, era um clima meio... o clima aqui em Portugal nas fábricas é meio... pesado, assim, entendeu? É cobrança, vamos, não sei o quê. E tinha um cara que ele me passava uma serenidade, assim, uma tranquilidade, que eu ficava assim, tipo, caraca, esse cara só pode ter Cristo na vida dele. E eu não sabia, eu não conhecia ele de lado nenhum. Daí eu nem conversava muito com ele. Aí uma vez a esposa dele ficou numa máquina que eu fiquei do lado dela, né? Daí eu perguntei, vocês vão em alguma igreja, né, e tal? Assim, a gente é cristão, evangélico e tal. Começou a falar e coisa e tal. Daí eu falei isso pra ela, né? Daí ela ficou até muito feliz, assim, coisa e tal. Que é uma coisa que, assim, né, cara? Tipo, mesmo num... Era um diferencial ali dentro, entendeu? Todo mundo estressado e tal. E um ambiente de fábrica que é bem barulhento e tudo. Tudo, não é. E aí, pô, tu falava com ele, assim, sentia Cristo na vida dele, entendeu? É isso, cara. Então é bem isso que tu disse, né? Ô, Felipe, mas então, assim, como tu trabalhas muito a questão do discipulado, tu trabalhas também a ideia da igreja, né? O conceito de igreja, o propósito da igreja, papel da igreja, protagonismo da igreja. Eu te pergunto, assim, como é que tu vês, cara, voltando naquela questão que nós falamos antes, né? Dificuldade de trabalharmos o discipulado hoje, nesse contexto que nós vivemos, como é que tu vês, assim, a dificuldade da igreja existir hoje no contexto também que nós vivemos, tipo esse mundo super racionalista, super materialista, muito direcionado pro ser humano como o centro de todas as coisas, né? Essa mentalidade humanista que está em todos os setores e campos. Como é que tu vês assim a igreja? O que a igreja tem que fazer? Quais são os desafios que ela enfrenta? Cara, a igreja ela tem que ter clareza do que é ser igreja. Entendeu? Porque é o que você falou. Hoje a gente está muito voltado pro próprio umbigo, entendeu? Uma vida hedonista, né? Onde você está no centro de todas as coisas. E igreja não é isso. Entendeu? Igreja é família. Igreja é coletivo. Igreja é o próximo. É tu preocupar-te com o outro, né? É o irmão, né? Foi o que eu falei ontem. Se for resumir o evangelho, cara, ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Entendeu? Então,
a igreja ela tem um papel, cara, de entender que ela está localizada na cidade, mas ela é para a cidade. Entendeu? Então, assim, o que a gente vai fazer para nossa cidade ali, né? O que a gente vai colaborar com o crescimento da nossa cidade, né? Então, assim, ter esse papel de influenciar a sociedade, cara. Porque senão a gente só fica dentro de 4 paredes. Não ser entendeu? uma bolha, não é? Ali fechada. Sabe? Então, assim, qual que é o bairro mais pobre aqui de Braga? Vamos adotar esse bairro? E vamos fazer a diferença na vida daquele povo ali? Porque são filhos e filhas de Deus. Entendeu? É a nossa família que está ali. Entendeu? Então, é a igreja arriscar a primeira pessoa do singular. Eu. Não, cara, na igreja isso não existe. Entendeu? É viver na primeira pessoa do plural. É nós. Entendeu? É nós, uma forma coletiva. Entendeu? É família, sabe? É a nossa dor. Entendeu? É a nossa alegria. É os nossos filhos aqui. Entendeu? É as nossas contas. Sabe? Então, eu até brinco com o Rui assim, que eu sonho em um dia, cara, um irmão não tá conseguindo pagar o arrendamento. Entendeu? Joga um boleto na mesa que a igreja paga. Entendeu? Porque se você for pensar, a igreja ela é o maior poder jurídico do mundo, cara. Entendeu? Porque assim, você não precisa de uma autorização da prefeitura para construir uma escola, para construir um hospital. Então, qual que é a demanda da cidade? Traz para a igreja. Entendeu? Traz para a igreja, para a igreja resolver isso. Entendeu? Para a igreja, cara, ser o que ela realmente é, sabe? Esse âmbito do próximo, cara, você é mais importante do que eu. Então, numa primeira instância, era entender primeiro a coletividade, a igreja em si precisa de entender o que é a igreja, o que é ser igreja, não é? Porque muitas vezes a própria comunidade ela joga essa responsabilidade na liderança. Na liderança, não é? Joga. Só uma pergunta, assim. Você já chegou a fazer um questionamento para os seus membros? O que é a igreja? Tem muita gente que não vai saber o que vai ser. Exatamente. E é uma pergunta difícil? Não. Acho que a resposta mais dada seria uma instituição, né? Sim, entendeu? Muito provavelmente seria essa a resposta mais... Então, sim, a gente precisa ter clareza, cara. O que é ser igreja, entendeu? Porque muitas vezes a gente acha que igreja a gente fica preso dentro de 4 paredes. Não, e num culto de domingo, não é? E eu acho que o ponto que é super importante, o Felipe falou, né? Que a igreja precisa ter ou fazer? Ela precisa ter clareza. Acho que esse é o ponto central, né? Exato. Ela tem que ter clareza. E a igreja aqui, eu digo até a instituição, aqui, a nossa igreja, né? A comunidade. Ou a Chama Viva ali no Porto, ou a Comunidade de Esperança aqui, ou a Batista Central, onde o Adriel congrega. São instituições. Essa instituição, ela precisa juridicamente existir. Exato. Mas CNPJ, ela, né? Exatamente. Mas ela é ocupada, cheia, povoada por cristãos. Por igreja. Então, essa instituição que tem os cristãos, ela tem que espiritualmente clarificar na mente desses que estão vinculados à instituição quem eles são. E aí, isso tem que ser claro. E aí, eles não são a instituição. Eles estão na instituição, Exato. mas eles são o corpo de Cristo. Exatamente. Então, sendo o corpo de Cristo, eles não podem pensar no eu. E outra coisa, olha só, eles não podem pensar na minha instituição. Porque... Quer dizer, eu não posso pensar na minha denominação. Exato. É a minha igreja é melhor, a minha igreja é pior, a minha igreja tem isso. Não, o corpo de Cristo é assim. Não é ser melhor ou não. É o corpo de Cristo atuar na sua coletividade, pensando em outras comunidades também. Porque assim, é a noiva de Cristo ou é as noivas? Sim. É a. E se é a, é uma. Exatamente. Entendeu? Então não tem placa. É a igreja de Cristo. E graças a Deus que é dele, cara. Exatamente. Porque se fosse nossa... Exatamente. Entendeu? E a parada da clareza, né? Ela é importante. Porque se você tem clareza, você sabe pra onde você tá indo. Entendeu? Se você não tem clareza, qualquer vento que bate te leva. Uma coisa interessante que tu falaste até ontem, que é bem interessante pensar nisso, é a quantidade de igrejas que existem no Brasil. Se uma igreja adotasse uma criança órfã, não havia órfãos no Brasil. Já pensaram? Se uma denominação, uma organização, uma igreja adotasse uma criança abandonada, órfã. Não tinha órfão. Não existia órfão no Brasil. Agora imagina... De tantas igrejas igrejas que existem no Brasil. E olha o tamanho do Brasil, cara. Pois. Entendeu? Então, assim,
A igreja pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Mas eu vejo assim, e isso se a gente for pensar, é uma coisa muito, muito espiritual, porque é muito complexo. Mas ao mesmo tempo que é complexo, é muito evidente. Porque olha só, a única forma de nós entendermos, da igreja entender o que é a igreja estar vinculada ao discipulado. Exato. Sim. Porque o discipulado é que vai dar clareza, que vai ajudar a dar clareza, não é que vai dar, mas é que vai ajudar a dar clareza de vários princípios e preceitos bíblicos que a igreja deve seguir, mas também que ela deve viver. Então, eu sigo, por exemplo, Felipe nos passos que ele dá, que são os passos de Cristo, mas eu também preciso viver. Não é só seguir, eu tenho que dar esses mesmos passos, longe dele. E aí, nisso, eu vou, então, desenvolvendo uma vida de maturidade com Deus. E essa maturidade tem que me levar a um entendimento do que eu sou e quem eu sou. Exato. Eu sou um cristão e estou vinculado à igreja do Senhor, a noiva dele. Porque assim, o seu relacionamento vertical, ele não pode acabar no vertical. Entendeu? Sim. Ele tem que derramar no seu relacionamento horizontal. Então, o seu relacionamento com Deus derrama na vida do seu irmão. Entendeu? Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Entendeu? Perfeito. E aí você se derrama na vida da comunidade. Entendeu? Sim, é aquilo até que nós tínhamos estudado até na nossa comunidade, é que toda a bênção, todos os dons, tudo aquilo que o Senhor dá individualmente a cada um de nós, ela sempre tem um benefício ou um fim coletivo. Sempre. Cara, o Douglas fez uma ilustração em relação a isso muito legal. Assim, né? Porque assim, Deus te entregou um presente. Entendeu? Que é dons e talentos. Então, cara, Deus te entregou dons e talentos. Deus entregou dons e talentos pro pastor, dons e talentos pro Rui. E te entregou num presente, numa caixa de presente. Ó, é seu. Mas na hora que você olha a etiqueta, não tá seu nome. Por quê? Porque não é pra você, é pra você servir. O nome tá na etiqueta. Entendeu? Que é o seu próximo. Então, o dons e talentos não é para benefício próprio, para que você cresça e seja glorificado, mas que você sirva a igreja. Entendeu? Estruture a igreja. Sabe? Então, a gente precisa entender isso, cara. É o meu irmão. Entendeu? Aquilo que Deus me entregou, sabe? É para que eu possa executar e abençoar a vida do meu próximo. Sim. Entendeu? Certo. Ô Felipe, fala um pouquinho aí da questão de tu ter vindo pro Brasil, do Brasil pra cá, no caso, né? O que tu veio trazer aqui, fazer aqui? Como é que foi esses primeiros dias aqui? Sim, pessoal, para quem não sabe, nós estamos em Portugal. Portugal, exato. Cara, chegaste aqui vai fazer uma semana, não? Uma semana. Só uma semana. Amanhã faz uma semana, não? Amanhã foi uma semana. Terça-feira. Então, a minha história com Portugal começou porque lá eu trabalho no movimento de Jesuscope, né? E lá eu sou responsável por 2 áreas, que é o atacado, lá onde as pessoas compram material para revender, né? E a exportação. E aí o Rui, como tem o Céu e Terra, ele entrava muito em contato comigo, cara. E aí a gente começou a ter esse relacionamento de amigo, né? E aí a gente começou a fazer um discipulado uma vez por mês. Então a gente entrava em contato pelo Zoom, né? Pelo Zoom, E aí a gente começava a conversar, cara, trocar experiência, trocar ideia. Né? Até um dia que o Rui fez o convite para mim vir para cá, ministrar, né? Na igreja lá dele. E foi muito louco, cara, porque assim, ele começou a ministrar. Ele fez o convite, né? Para que eu viesse para cá. E aí quando ele fez o convite, 6 meses antes, o Espírito Santo falou para mim assim, tira o seu passaporte. Caraca, foi igual o Danilo. Tira o seu passaporte. Mas eu não conversava com ele. Aí eu pensei comigo, vou tirar por obediência. Entendeu? Não vou questionar. Tirei. E aí chegou meu passaporte tudo certinho, né? E aí ele me fez convite, cara. Uma semana depois. Nossa. Falou assim, vem pra cá, ministra aqui na nossa igreja. Aí beleza. Mas só que daí começou a surgir um monte de convite, né, Rui? Um monte de convite, entendeu? E aí a galera... Não só cá em Portugal. Não só em Portugal. Itália, Suíça, né? Aí eu vou pra Itália e vou pra Suíça também. Né? Então, aqui em Portugal eu participei de alguns evangelismos, né? E aí ministrei algumas outras igrejas. E aí eu ministrei aqui em Felgueiras também. Felgueiras, assim, aqui, Coimbra. Coimbra, né? Sim. E aí a gente terminou aqui em Matozinho, né? Na igreja do Rui. Mas só que foi aparecendo um monte de convite, cara. Assim, ontem mesmo, assim, eu tava recebendo um direct, assim, você consegue vir aqui, né? Então,
eu creio que a minha vinda para a Europa foi para servir a igreja da Europa. Entendeu? Então, assim, cara, Deus quer fazer algo nessa nação, Portugal, mas nesse continente europeu. Entendeu? Cara, Deus quer fazer algo através de vocês. Amém. A gente olha com muito carinho assim a nação de Portugal, sabe? Porque a gente crê que daqui vai sair uma chama que vai incendiar a Europa, né? Então, a minha vinda para cá foi também para aprender também com vocês, né? Ver como que é a cultura, né? Um país maravilhoso, lindo, né? Assim, lugares incríveis, né? Arquitetura maravilhosa, rica em cultura. Culinária nem se fala. Rapaz, eu tô apaixonado pelo tal do pastel de nata. Aí, entendeu? E a francesinha também, francesinha também. Quem vir para Portugal, experimente, né? Mas também, assim, eu vim com essa consciência de servir a igreja, sabe? A igreja europeia, assim. Porque eu creio, cara, que vai ser um continente que vai ser incendiado pelo evangelho, cara. Amém. Nós cremos nisso. Benção. Então, essa foi a minha vinda pra cá. E, cara, tô me sentindo muito amado, entendeu? Assim, por onde eu passo, as pessoas me tratam, assim, de uma forma incrivelmente bem, sabe? Assim, derramando amor. Igual eu falei pro Rui, me sinto em casa. Daqui tu vai pra Itália. Vou pra Itália, isso. Eu vou pra Itália dia 8, né? Dia 8 eu vou pra Itália, aí fico na Itália 8, 9 e 10, né? Ministro lá 9 e 10. E aí dia 11 eu vou pra Suíça. E aí na Suíça eu ministro 11, 12, 13. Eu vou tirar pra conhecer a Suíça lá, né? E aí 14 volto pro Brasil. Mas aí voa direto, vai da Suíça pro Brasil e ainda volta a Portugal. Volto pra Itália. Ah, vai pra Isso, Itália, volto pra Itália, Brasil. Isso. A Itália, faço uma conexão em Lisboa e aí volto pro Brasil. Aí. Ok. Vai dar um tchauzinho em Lisboa. Vou dar um tchauzinho em Lisboa. Vamos dar um passeio de nata lá? Sim. Mas isto é o início de muita coisa ainda que... Sim. Cara, tem planos pra voltar e sim... Sim, cara. Assim, na verdade, o que acontece? Porque tem que lembrar da profecia lá atrás também. Deus vai te mandar pra nações. Então, pode sim. Eu tô aí, cara. Eu quero obedecer aquilo que Deus me mandar, entendeu? Eu só quero estar sensível à voz dele. Entendeu? Mas a gente tá conversando, né? A gente tá conversando para que eu possa voltar agora, o ano que vem, né? Então, algumas outras igrejas também já proferiu essa vontade também, né? Para que eu volte. E eu tô à disposição da igreja. Assim, o que eu puder ajudar, colaborar. Uma coisa, cara, que eu quero gastar a minha vida com toda a minha força, cara. Assim, tudo que eu tenho, cara, é pra igreja. Entendeu? Cara, a igreja, ela arranca lágrimas nos meus olhos. Eu amo isso. Sabe? E mesmo estando no Brasil, o trabalho é transcultural, porque o material todo que, através do Jesuscope, a gente acaba distribuindo aqui em Portugal, vem de lá, atravessa o Atlântico, e nós entregamos, assim, distribuímos e comercializamos, vendemos um material aqui cujo objetivo é a edificação da igreja, né? Sim, exato. A gente até... Cara, lá, assim, a gente tá a serviço da igreja mesmo, entendeu? Se um dia vocês quiserem ir lá conhecer o Jesuscope, a porta tá aberta, assim, tudo que vocês quiserem saber, o livro tá aberto, entendeu? A gente tá disposto mesmo a ensinar e a servir a igreja, sabe, de Deus mesmo, assim, entendeu? Isso é o nosso encargo, entendeu? Então a gente está disposto a isso, sabe? Gastar a nossa vida isso tem sido visível em todo o conteúdo que vocês colocam cá para fora, né? O benefício de edificação, não é? Cara, uma coisa que me marcou, assim, né? Nessa viagem, nesse tempo que eu passei aqui em Portugal, né? Foi um jantar lá em Felgueiras, né? O menino chegou para mim, olhando nos olhos e falou assim, cara, você tem noção da dimensão do que vocês estão fazendo? Sabe? Assim, ela falou assim, você tem noção o tamanho do impacto que você tem? Que vocês têm? Vocês, eu falo de Jesuscope, né? Assim. Aí eu falei, não. Porque realmente, cara, talvez a gente não tenha essa noção, sabe? Exatamente. Assim, a gente não conseguiu compreender ainda, né? Mas a gente está muito feliz de poder servir a igreja, de poder, sabe, que Cristo seja exaltado através daquilo que a gente está fazendo, com muita humildade, né? Com muito tremor, com muito zelo. E tu, como responsável até do atacado e da exportação, vês isso que os países da Europa estão cada vez mais a pedir, meu Deus, assim, as literaturas, não é? A gente fica muito feliz, cara. O ano passado a gente atingiu, se eu não me engano, tá? Assim, dá uma média, tá bom? 25 países. Não, incluindo China, Indonésia e Malásia. Nossa. Uau.
entendeu? Mas sempre o material, a literatura em língua portuguesa. Tudo português, entendeu? É que assim, na China principalmente é um pouco complicado, né, cara, entrar o material. Fechado, tudo. Então a gente tudo vistoriado. E a gente fez uma força-tarefa lá, entendeu? Não, se não entrar, a gente vai mandar de novo. Até entrar. Porque a questão não tem nem a ver com o financeiro. Sim. É o propósito. É o propósito, é o porquê. Exatamente. Então, assim, não importa. Abarrou, né? Vai mandar de novo. Assim, e vai entrar. Ô, Felipe, se quiser falar um pouquinho aí do Ministério Dizascope ou das tuas redes sociais. Aí, pessoal. Legal. Então, Adriel, eu queria deixar aqui as redes sociais, né, da Família Dizascope. Então, a gente tem um canal no YouTube, né? Tem a Família Dizascope, que é o canal da nossa igreja. Então lá vai estar todas as nossas ministrações, tudo que acontece na nossa igreja local, né? Tem o Dizascope também, um canal no YouTube. Então ali é mais o conteúdo de devocional, podcasts, essas situações todas, né? A gente tem o Instagram também, da Família Dizascope, o Jesuscope. E tem o meu Instagram pessoal aí, que é Felipe_Dizascope. Tá então, certo. Galera que entrar nessas redes sociais aí vai encontrar tudo que acontece lá na Família Dizascope lá, né? Tá certo. Boa. Rui, fala um pouquinho da livraria aí. Da livraria, o nosso Instagram está super ativo, não é? Que é Loja Céu e Terra PT, e nós temos claramente os materiais do Dizascope, revendemos toda a literatura e outros livros também que nós conseguimos achar na perspectiva cristã, tudo isso. Bíblias também, e estamos agora aí com as novas t-shirts, não é? Que lançámos aí 2 modelos de t-shirt e que muito provavelmente nós vamos avançar com mais alguns modelos. Então enviem lá a mensagem no direct ou até no WhatsApp, tem lá no link da bio do Instagram, e façam os vossos pedidos por WhatsApp e nós estamos aqui para vos servir a baixo preço, não é? É verdade. Nós temos colocado o mínimo possível para que os cristãos aqui em Portugal e na Europa, que já enviamos para outros países, França, Inglaterra, Espanha, então até para a Tunísia, estou-me a relembrar agora, para a Tunísia também já enviamos. Então nós estamos aí com baixos preços mesmo para que vocês possam adquirir e pronto, sejam abençoados por todos esses materiais. Amém. Tem que fazer uma t-shirt da Café Coado. Café Coado. Vamos mandar pro Brasil pra mim lá, hein? Mas ô Felipe, sabe uma coisa aqui que o Rui falou, e isso é importante até pro pessoal saber. A gente não... Nós não conseguimos ter grandes margens de lucro. Nós não conseguimos lucrar nos livros. Sim. Por quê? Primeiro que a literatura, livro aqui, não é dos mais baratos, né? Relativamente caro, se formos pensar o preço que se paga num livro ou uma bíblia relativamente ao salário mínimo, por exemplo, a percentagem que isso ocupa faz com que seja mais caro do que no Brasil. Entendi. Mas depois, quando nós... E também não há muitas editoras cristãs, etc. Então, importamos muita coisa. E gastamos muito mesmo com os portes, os fretes, né, no Brasil. Sim. Então, para a gente conseguir pagar o custo do material, mais o custo que nós temos com o envio, que é muito alto, às vezes... quase duplica ou triplica eventualmente o que nós pagamos pelo transporte em relação ao que nós pagamos nos livros. Sim. Então nós temos que... E nós queremos deixar acessível a toda a gente. E aí ocorre que a gente coloca ali um preço... assim, para ganhar alguma coisa é realmente muito, muito pequeno que nós ganhamos. E precisamos ganhar alguma coisa para manter a associação. Temos várias despesas e tal, mas não temos verdadeiramente lucro nisso, né? Então acho que isso é importante para o pessoal saber, porque ao comprar o livro não está comprando para que alguém ganhe dinheiro. Nós estamos fazendo um grande esforço para trazer literatura cristã para a Europa, tendo em vista a carência que nós temos, para que a igreja tenha acesso a um material que vai ajudar na sua própria edificação. E a Céu e Terra também, a loja está vinculada a Céu e Terra. É uma das expressões. É uma das expressões, ou um dos projetos da Céu e Terra, da nossa associação, cujo objetivo é propagar o evangelho, né, na Europa, e especialmente aqui em Portugal, no norte de Portugal. Por isso nós temos também a Academia Céu e Terra, temos um curso de teologia, nós debatemos vários assuntos, especialmente no campo missiológico, a adaptação cultural, missão transcultural, a antropologia, a relação do europeu com a religião e com o cristianismo, enfim, tem várias coisas que são mesmo muito atuais que nós discutimos. E agora em setembro nós vamos iniciar um curso módulo 2 de escatologia. Fizemos, foi em 2020. 2025, 2020, na altura da pandemia. Na altura da pandemia fizemos um curso de 3 meses, foram 12 encontros, com ênfase escatológica, né, a escatologia bíblica, e agora vamos aprofundar, trazendo aqui algumas
algumas leituras consoante as lentes escatológicas, nomeadamente o pré-milenismo e o amilenismo, e aí vamos discutir o nosso curso a partir desses assuntos. Também colocaremos informações na descrição do vídeo, então fiquem lá atentos. Tá certo. Também quero pedir pro pessoal que quiser seguir lá no Instagram o Pod Café Coado, é só pesquisar lá, @Pod Café Coado. Também temos no YouTube, né, Café Coado Podcast, pode dar uma procurada lá. Também nós temos nos agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes. Se você não quiser olhar o vídeo, quiser só ouvir, você pode estar procurando lá também, tá bem? E no mais, vai ter também todas as informações da livraria Céu e Terra, e a gente vai colocar na descrição do vídeo também. Se você estiver vendo no YouTube, você pode ver por lá também. Cara, Felipe, muito obrigado aí por ter participado, cara. Deus abençoe. Sério, gente. Deus abençoe aí o resto da sua caminhada aqui em Portugal e na volta pro Brasil também. É verdade. Obrigado, viu? Valeu, Felipe. Obrigado pelo teu tempo aí. Sei que tá com uma agenda bem corrida, mas dedicou um tempo aí vir a Braga, a gente poder conversar. Muito feliz de poder estar participando desse projeto. Obrigado, pastor. Boa. Obrigado, Adriel. Obrigado, meu amigo. Nada, meu irmão. Foi muito edificante essa conversa. Né? E estou à disposição, sempre que precisar. A gente tem, não vamos falar agora, mas temos alguns projetos de somar esforços aí com Céu e Terra, Dizescope. Mais à frente falaremos. Fiquem à espera. Mas mais à frente vamos tentar avançar com isso. É isso aí. Tá certo. Benção. Quer falar o nosso... logo como é que se Nosso diz? lema? Nosso lema. Café Coado, porque nós filtramos pela palavra tudo aquilo que consumimos. Olha aí. E hoje filtramos as palavras do Felipe. Tá certo. Muito bem. Até uma próxima, pessoal. Valeu. Deus abençoe, pessoal.